Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou o professor Nathaniel Mendes e eu gostaria de início pedir a vocês que ainda não são inscritos que se inscrevam neste canal. O meu propósito aqui é única e exclusivamente fazer uma exegese bíblica. Vou repetir, o meu propósito é única e exclusivamente fazer uma exegese bíblica. Com isso eu tenho a intenção de ajudar a todos aqueles que querem compreender a palavra de Deus a de fato compreenderem. Não trabalho aqui com o achismo ou, para ser mais claro para os irmãos, a minha interpretação não parte do que eu creio ou do que eu não creio. Se eu vou trabalhar com a exegese bíblica, eu entendo que eu não posso trabalhar a exegese de acordo com as minhas crenças, de acordo com o que eu acredito ou de acordo com o que eu não acredito. Aqui eu vou trabalhar o texto sagrado e sempre trabalho o texto sagrado de acordo com o que cria quem escreveu a Bíblia. Não importa se eu creia ou se eu não creia. Eu julgo que a interpretação, para ela ser fiel, tem que ser levada em conta apenas o ponto de vista do autor sagrado, não o meu. O meu ponto de vista, o que eu creio ou deixe de crer, não vai pesar nada na interpretação bíblica. Feita esta observação, então eu convido-vos para meditarmos na palavra de Deus. O nosso tema hoje ele tem a ver com a imortalidade da alma. E eu vou trabalhar nesse tema, a descida de Cristo ao Hades para pregar aos espíritos dos mortos. A primeira passagem que eu vou pegar é 1 Pedro 3,19. Vou fazer questão de ler os versículos. 1 Pedro 3,19, que diz o seguinte: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, no mesmo versículo: e no espírito foi e pregou os espíritos que estavam presos. Nós temos a passagem em 1 Pedro 3,19. Quem foi que pregou aqui? Cristo. Quando foi que ele pregou? Depois que ele morreu e antes da sua ressurreição. Onde Cristo pregou? No Hades. Ou, se você preferir no hebraico, Sheol. No Sheol Hades, Cristo desceu às profundezas da terra, às partes mais baixas da terra, e pregou o Evangelho. E para quem ele pregou? Ele pregou para os espíritos em prisão. Por espíritos em prisão, amados, nós entendemos aqui não anjos caídos. Por espíritos em prisão, nós entendemos aqui espíritos de homens que viveram, em especial aqui, já que o texto está falando disso, então nós vamos nos limitar aqui a falar dos homens da época do dilúvio que pereceram no dilúvio. Por espíritos em prisão, entendemos aqui espíritos humanos, de pessoas que morreram, mas que o seu espírito estava vivo. E como é que sabemos? Sabemos porque nós vamos ler no versículo 20. Os quais, noutro tempo, vejam bem, espíritos em prisão, Cristo pregou para um povo, entre sua morte e ressurreição, mas este povo, o qual ouviu a pregação de Cristo, eles eram de outro tempo. Quando eles ouviram a mensagem ali, eles não estavam sendo rebeldes quando estavam ouvindo a mensagem, porque Cristo estava em espírito. E aquele grupo para quem Cristo pregou no Hades, diz o autor que eles estavam ali em espírito, mas que eles eram de outra época.
quem ouviu a mensagem de Cristo não era da mesma época do Cristo. Cristo estava pregando para um povo que viveu em outra época, antes dele. Vamos lá. Os quais, noutro tempo, foram, vejam que está no passado, o verbo, foram desobedientes, ou seja, aqueles que estavam ouvindo a Cristo ali, eles tinham sido desobedientes em algum tempo. Que tempo? Os quais foram desobedientes? Quando? Olha o tempo. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Aqui nós temos já a localização do tempo. Este povo que estava ouvindo ali a Cristo no Hades, a saber, aqueles espíritos em prisão. Em prisão por quê? Porque o Hades é considerado uma prisão para as almas, para os espíritos. Aqueles espíritos pertenciam a pessoas de outro tempo. E Pedro ele vai localizar essa geração que ouviu. Essa geração era dos dias de Noé. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, queridos, nós temos aqui almas ou espíritos no Hades consciente. A doutrina do sono da alma, ela não é condizente com a Bíblia Sagrada. Aqueles que pregam que as almas perecem com o corpo, aqueles que pregam que o homem que morre não existe, entra em inexistência, na verdade eles estão pregando uma doutrina que não condiz com a revelação do Novo Testamento. Eles estão pregando uma doutrina que, principalmente com o atual texto que estamos lendo, não condiz. Não há uma ligação entre a doutrina da mortalidade da alma e o texto que estamos lendo. A verdade é que o texto que nós estamos lendo aqui mostra Cristo pregando aos espíritos em prisão. Vou repetir o versículo 19. No qual, ou seja, no espírito, Cristo, no espírito dele, em espírito desencarnado, em forma desencarnada, no qual também foi. Também, veja bem, também. Por que esta palavra também? Porque assim como Cristo pregou o evangelho na carne, quando ele estava vivo, também ele pregou aos mortos, ele mesmo estando morto na carne, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E para que você saiba que tipo de mensagem Cristo levou, eu vou chamar você para 1 Pedro 4, 6. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos. Olha, o evangelho foi anunciado também. Atente bem para esta expressão. Também. Por que também? Porque o mesmo Cristo que pregou aqui na terra aos vivos o evangelho, o mesmo evangelho que foi pregado aos vivos, também foi pregado aos mortos. Pois o evangelho foi anunciado também, ouça bem, também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. Estou lendo aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. E o objetivo desta mensagem, desta prédica de Cristo, visava a salvação, para que vivam no espírito segundo Deus. Vou repetir. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Aqui não está falando de condenados. Aqui está falando de pessoas que estavam no Hades e ouviram a mensagem do evangelho. Essas pessoas foram sentenciadas na carne. Lá em 1 Pedro 3, 19 a 20, diz que essas pessoas foram pessoas que viveram no tempo do dilúvio. Essas pessoas que pereceram, que morreram na carne, mas eles se encontravam vivos no espírito.
assim como também Cristo se encontrava vivo no Espírito, e foi e pregou a eles o Evangelho. Professor, quer dizer que nós temos aí uma segunda oportunidade para a salvação? É você que está dizendo. O texto eu estou apenas lendo o que o texto está dizendo. Foi pregado o Evangelho. Eu não vou discutir esse lado, se aqui se tratava de uma segunda chance, se quem morreu condenado estava tendo uma segunda oportunidade. Não vou entrar neste mérito, querido. Vamos lá. E para que você saiba que aqui são mortos na carne, morto, não é morto espiritual, não é morto em espírito, em pecados, conforme erroneamente ensinam aqueles que pregam a mortalidade da alma. Os adventistas do sétimo dia eles vão dizer que aqui se trata não de morto na carne, mas de morto em delitos e pecados, mortos espirituais, não morto mesmo na carne. Mas eu quero chamar a tua atenção para o que se lê no versículo 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Eu lhe pergunto, vivos e mortos aqui no versículo 5. É vivo na carne? Você vai dizer sim. E mortos? É morto na carne? Sim. Então, o mesmo tipo de morto que nós encontramos aqui no versículo 5 é o mesmo tipo de morto do versículo 6 que ouviu o Evangelho por Cristo no Hades. Morto aqui é morto mesmo na carne. Morto aqui é finado. É alguém que saiu desta vida e foi para outro. A outra passagem da pregação de Cristo ao Hades a encontramos em Efésios 4, 9 a 10. Efésios 4, 9 a 10. Vamos lá? Vou ler do versículo 8. Como diz as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer? Ele subiu. Quer dizer que ele também desceu até aos lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Versão na linguagem de hoje. A Ara diz: ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então você vê aqui uma referência não somente à ascensão de Cristo, mas à descida de Cristo aos infernos, às partes mais baixas da terra, ao Hades. E nós não temos aqui uma referência à sepultura. Não. Professor, mas aí só está fazendo referência a Cristo no túmulo. Não. Não. Essa expressão, as partes mais baixas da terra, não se refere à sepultura. Quem lê a literatura helênica, grega, sabe que essa expressão, partes mais baixas da terra, regiões inferiores, refere-se ao Hades, que de acordo com a mitologia grega e com a crença hebraica, ficava no centro da terra, no coração da terra. Eu quero ler para você em Mateus 12:40. Mateus 12:40. Diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A expressão coração da terra, em grego, eu vou ler aqui um trecho. Ho huios tu anthropu ente cardietes ges trais hemeras kai trais nictas. Traduzido ao pé da letra, fica assim: o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. Traduzido literalmente, sem emenda, fica assim: o Filho do Homem no coração da terra, ou em o coração da terra, 3 dias e 3 noites. Aí, para a gente trazer um melhor entendimento, aqui está dizendo que o Filho do Homem estará
3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa expressão grega, cardia tesges, é uma referência ao Hades. Volto a dizer, cardia tesges, coração da terra, é uma referência ao Hades, não à sepultura. A sepultura, nenhuma sepultura, por mais funda que seja, ela é localizada no coração da terra. Nenhuma sepultura, por mais profunda que seja, ela está nas partes inferiores da terra. A expressão aqui nos remete ao Hades, onde ficava depositada as almas dos mortos, os espíritos angelicais aprisionados, como nós temos lá em 2 Pedro 3,4 e Judas 6, diz que anjos que pecaram, que não guardaram a sua posição no céu, eles foram precipitados no Tártaro. Algumas versões dizem inferno. Estão acorrentados aguardando o dia do juízo final. Então, tanto os espíritos rebeldes de homens, como anjos que pecaram, estão presos no Tártaro, aguardando o dia do juízo. É só você ler em Judas 6 e 2 Pedro 2,4, com referência aos anjos que estão no Tártaro. O Tártaro é um abismo reservado para os espíritos angelicais rebeldes e demônios. E na mitologia grega, o Tártaro é a parte mais profunda do Hades. Ok, amados? E vamos ler aqui Romanos 10:7. Romanos 10:7. Estou fazendo questão de ler todas as referências. Romanos 10:7 diz o seguinte. Vamos lá. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A palavra abismo, que no grego é abissos, não é uma referência à sepultura. A palavra sepultura em grego é taphos, ou se você preferir para sepulcro é minemeion. E para sepultura, para cova, é taphos. O outro termo usado para o Hades, aqui nós encontramos uma alternativa, é abissos, traduzido por abismo. Quando os demônios lá em Lucas 8,31 pediram para o mestre, mestre, não nos mande, eles não chamaram de mestre, eles disseram, não nos mande para o abismo. Os demônios ali estavam se referindo a este abismo infernal, ao abismo, ao Tártaro, que fica destinado aos anjos. E o abismo que os demônios estavam se referindo ali, em especial, era o abismo como uma prisão para demônios. E o abismo que os anjos ali estavam, que os demônios estavam pedindo para Cristo não mandar eles, era exatamente este abismo de 2 Pedro 2,4, que é chamado de Tártaro, e Judas 6. É o abismo como prisão dos demônios e anjos caídos. Mas o abismo que nós temos aqui é o Hades, neste ponto é o Hades, onde Cristo desceu e pregou aos espíritos em prisão. Não esqueça, o abismo aqui no grego abissos é uma referência ao Hades, não à sepultura, amigo. Sepultura nunca é chamada de abismo. Nunca. O abismo aqui, veja que ele está contrastado com o céu. Eu vou ler aqui para você toda a passagem. Toda passagem nós temos aqui o seguinte. Nem pergunte, versículo 7, versículo 6, melhor. Porém, quanto a ser aceito por Deus, por meio da fé, Moisés diz o seguinte, não fiques pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Olha, nós temos uma referência à ascensão de Cristo ao céu. Versículo 7, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então você vê aqui, é um contraste entre céu e abismo. O que o autor tem em mente aqui é céu em contraste com Hades. Assim como o céu é alto, assim também o Hades ou abismo é profundo. Então o que nós temos aqui é céu e Hades em questão. O mesmo Cristo que foi assunto ao céu
é o mesmo que desceu ao Hades, ao abismo, ao coração da terra, às regiões mais profundas da terra. É interessante, amados, ainda em Atos 2, 27 a 31, para fecharmos esta cadeia de citações. Atos capítulo 2. Atos 2 e 27 diz o seguinte: Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Estou lendo na tradução da linguagem de hoje. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria na tua presença. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer, por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, no grego é Hades, a referência aqui é o Hades, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Só para você ver, o grego ele diz o seguinte, nem foi abandonado no Hades. Nós temos duas palavras. Aqui no grego diz Hades, e quando se refere, e o túmulo de Davi ainda se encontra, ele usa para túmulo minema, está bem aqui no grego, e sepultado, ele usa aqui etafé. Quando ele diz Davi não só morreu, como foi sepultado, a palavra sepultada aqui no grego está etafé. Kaito minema, traduzido, e o túmulo, ou seja, minema, alto dele, está entre remim, nós, acri, até tes remeras, o dia de hoje. Então o texto, quando ele quer se referir à sepultura, queridos, ou ao túmulo, quando ele quer se referir ao túmulo, ele usa o termo minema. Quando ele quer se referir à sepultura, se refere a Tafos. Quando ele quer se referir ao Hades, ao mundo dos mortos, ele usa o termo Hades. É só você ler o texto grego que está aqui. A Bíblia não faz confusão. Quem faz confusão são os moralistas, aqueles que pregam a morte da alma. Eu vou ler aqui ainda em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, e versículos 52 a 53, que diz o seguinte: Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui eu não vou dar uma interpretação dogmática, eu vou só falar para os amados o seguinte. Alguns estudiosos, principalmente da antiguidade, dos pais da igreja, eles diziam o seguinte, que quando Cristo desceu ao Hades, ele tirou os santos, ressuscitando, e tirou lá do Hades, e levou para os céus. Alguns pais da igreja ensinavam isso, que o Hades ficou vazio da parte boa que eram os santos. Cristo ressuscitou, tirou as almas dos santos, uniu a seus corpos ressuscitado e levou para o céu. Essa era uma interpretação corrente ali entre os pais da igreja. Não estou aqui dando a interpretação como minha ou dogmatizando, apenas te explicando. Tudo que o texto está dizendo, que para mim está claro, é que os santos, muitos corpos de santos, ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo. Isso prova, meu amigo, sabe o que? Que Cristo, quando ele foi ao Hades, muitos ouviram a pregação do Evangelho. Muitos, quando eu digo muitos, eu estou me referindo
aos santos que ouviram, eles ressuscitaram. Pelo menos você tem que admitir que uma parte daqueles espíritos que ouviram o Evangelho, eles ressuscitaram em corpo. A sua alma saiu do Hades, o seu corpo se refez e a alma se une novamente ao corpo e eles ressuscitaram. E depois da ressurreição de Cristo, eles saíram dos seus sepulcros. Eles saíram dos seus sepulcros. Não vou mais me estender a outra coisa a não ser isso. E quero te explicar o seguinte. Para quem Cristo pregou o Evangelho? Para todos os que estavam no Hades? Não, Cristo foi e pregou o Evangelho para aqueles que morreram na esperança messiânica. Gênesis 49, 18, Jacó diz, na tua salvação eu espero, ó Senhor. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é, ele estava adormecendo, e ele estava dizendo, Senhor, eu vou morrer, eu vou partir, eu vou para o Sheol, mas na tua misericórdia e na tua salvação, eu adormecerei esperando. Está lá em Gênesis 49, 18. Na tua salvação eu espero. Jó 17, 16, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para você. Jó 17, 16. Diz o seguinte, Jó 17, vou começar do versículo 15. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? 16. Ela descerá até os ferrolhos do Sheol, quando juntamente no pó teremos descanso. Mais uma vez eu digo, a compreensão que os antigos tinham do Sheol, principalmente aqui em Jó, é que o Sheol era um lugar subterrâneo, localizado nas profundezas da terra. Era um lugar que estava no coração da terra, conforme lá em Mateus 12, 40 diz. Cristo passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jó ele tinha essa consciência que ele ia para o Sheol, mas ele teria descanso quando juntamente ele e a esperança dele, porque ele estava morrendo com a esperança. É tão tal que em Jó 19, 25 ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. E os meus olhos, não outros, o verão. E a minha carne ressuscitará. Jó, ele acreditava na ressurreição. E ele acreditava tanto que ele sabia que ia morrer, mas que ia ressuscitar. E ele diz, ela descerá, ela quem? A esperança messiânica que Jó tinha. Ela descerá até os ferrolhos do Sheol. Ou seja, em grego do Hades, quando juntamente no pó teremos descanso. Essa esperança messiânica de Jó ela se cumpriu quando Cristo foi ao Hades, conforme 1 Pedro 3,19. Cristo, queridos, foi ao Hades e resgatou de lá Jó, ou pelo menos ele deu as boas novas para Jó. Não estou aqui dogmatizando, dizendo que ele tirou lá do Hades Jó, Abraão, Isaac, Jacó, mas uma coisa é certa que eu quero lhe dizer. Todos os santos do Antigo Testamento que morreram na fé do Messias, eles presenciaram Cristo pregando o Evangelho para eles. E eles acreditaram na mensagem do Cristo. Porque Jó, ele morreu nessa esperança, ele disse, ela, a minha esperança, descerá até os ferrolhos do Sheol, no grego Hades, quando juntamente no pó teremos descanso. E é interessante que Jó aqui ele não está falando de sono da alma, ele está falando que no Sheol ele terá descanso. Quando no pó, por que ele falou no pó? Porque o Sheol ele fica localizado, de acordo com a crença antiga, na terra, nas regiões mais baixas da terra. Salmo 49 e 15 diz o seguinte, Salmo 49, 15 diz o seguinte, amado. Mas Deus remirá minha alma do poder da, aqui diz sepultura, mas lembre-se, no hebraico está Sheol, que no grego é traduzido por Hades, pois me receberá. Mais uma vez, mas Deus remirá minha alma do poder do Sheol.
pois me receberá, ou seja, ele sabia que ele seria resgatado do poder do Sheol. Mais uma vez nós temos aqui o salmista com a sua esperança messiânica, dizendo, mas Deus me remirá, ou remirá minha alma do poder do Sheol. Algumas traduções, como essa minha aqui, está dizendo sepultura. Porque, de fato, a expressão Sheol, às vezes, ela pode ser traduzida por sepultura. Mas, no caso aqui, não está em foco a sepultura do corpo, e sim a sepultura do espírito da alma. Ou seja, o que Davi tem em mente aqui é o Sheol, para onde a sua alma foi, seu espírito. Lá em Salmo 16:10 ele diz, pois ele, Deus, não deixará a minha alma no Sheol. E no grego é Hades. Então o salmista Davi, ele também morreu na esperança messiânica. Ele morreu, mas morreu na esperança de que o Messias traria redenção para ele. Ainda que ele estivesse no Sheol, até ali a mão de Deus o alcançaria para o resgatar, meu amigo. E lembre-se, a palavra Sheol aqui em Salmo 49:15 não é uma referência à sepultura, ainda que algumas versões traduzam por sepultura. O Sheol neste momento aqui é uma referência à alma dos mortos. Onde fica a alma dos mortos? O Sheol aqui é uma localização subterrânea no coração da terra, para onde as almas ou os espíritos vão. E Davi foi para lá. Por isso é que lá em Atos, Pedro diz que Davi não subiu ao céu, ou seja, ele não ressuscitou. Ele não ressuscitou. A sua alma ainda se encontrava no Sheol. Hebreus, para fecharmos. Hebreus, capítulo 11. Ainda sobre a esperança. Vamos aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículos 39 e 40 diz o seguinte: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós vamos fechar aqui o nosso estudo, falando sobre a imortalidade da alma, com ênfase na descida de Cristo ao Hades, pregando o Evangelho para os santos. Eu abordei aqui o lado da pregação de Cristo, o lado positivo, ele pregando o Evangelho. Todos os santos do Antigo Testamento, eles morreram crendo que o Messias viria para tirá-los lá do Hades. Nenhuma alma se encontra ainda no céu, queridos. Nenhuma alma se encontra ainda no céu. Todas aguardam a ressurreição. Quando Cristo vier, ele ressuscitará o corpo e tirará as almas do Hades. Eu sei que a maioria dos estudiosos dizem que as almas se encontram no céu, a maioria dos cristãos. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu não vejo isso na Bíblia, almas no céu. Eu sou propenso a defender e defendo que as almas, elas se encontram ainda no Hades, na parte boa do Hades, ou no Sheol. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você gostou desta explicação, deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse com outros este vídeo. Amém? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre.